Teste unitário no legado, né? Mas fazer uma reunião técnica eu já ministrei, mas aqui é um pouco mais aprofundado em cima do código mesmo, né? É que tá uma agendinha aqui, mas vai seguir mais ou menos isso, mas que é jogo rápido. Então, eu vou apresentar para vocês a estrutura que foi adotada no BOP, né? De criação desses testes unitários do educacional. Isso aí foi criado lá no Pac-Man lá, mais precisamente lá com Thiago Novaes lá e Wesley e companhia lá. Eles criaram isso aqui e a gente acabou adotando aqui também e deu muito certo também. Aí, né, passando um conceito, né, o teste unitário é a menor parte testável do sistema, né? Você tem um métodozinho lá, tá a menor parte. O que a gente vai fazer aqui nem é bem um teste unitário, né? A gente vai usar a técnica de teste unitário para a gente automatizar. E eu estou aqui com um exemplo de processo. Então a gente vai fazer um teste automatizado usando o teste unitário, né? Pensando naquela pirâmide de teste, a gente tem que ter a base mais sólida e larga ali, é os testes unitários. Depois do serviço e depois o de interface, né? Que são os funcionais. Tem a questão de velocidade aqui, começa aqui é mais rápido e aqui é mais lento, né? E aqui a gente tem onde está a nossa regra, né? De negócio e tudo mais. Eu fiz uma análise check-in na época, a gente estava nas versões de 28 e 29, aí eu verifiquei o que? A gente dá mais check-in no server, né? Esse aqui é o azulzinho aqui, tá vendo? Salvo alguns períodos esporádicos aqui, por exemplo. Esse período que está bem próximo, provavelmente deve ser alguma coisa relacionada a sonar, né? Fazendo algum ajuste de sonar e tal. Aí eles estavam próximos. Mas no geral você vê que o server, é onde está a nossa regra, a gente dá mais check-in do que, do que no form, né? Ou no client aqui. Mesma coisa aqui é a versão 29. Aqui também provavelmente alguma coisa relacionada ao sonar, que a gente deve ter feito algum ajuste. Aí acaba que a gente sobe a quantidade de check-ins no client, né? E aí, no geral a gente dá mais check-in no server, né? Que é onde está a nossa regra. Aí pensando na estrutura, né? A gente criou um dataset gigante lá, né? O pessoal criou na época. Ele contém todas as tabelas que a gente vai usar nos testes unitários. Então, na verdade é um dataset, né, com as tabelas. Também foi definido também tem um métodozinho lá que você coloca quais são as chaves primárias, né, dessas tabelas, obedecendo bem o banco de dados, né, sendo que esse dataset vai ser como se fosse o banco de dados, entendeu? Nós vamos fazer consulta no dataset como se fosse o banco de dados. Aqui já é a criação lá do caso de teste, um caso de teste básico que a gente vai estar utilizando. Aí ele tem aqui quem que é o nosso dataset, que é o cenário, né? O nosso banco de dados ali. Os parâmetros do processo, parâmetros do sistema, uma lista de parâmetros, algumas coisas que são úteis ali no momento que a gente está executando o teste. Uma classe base, né, que é a Edu Base Unit Test, para poder ter as coisas básicas ali com o DBS para a gente fazer o mock dele. E tem uns caras aqui que vão nos auxiliar a fazer os mocks, né? Que é o Prepare Server, módulos e facades e os stubs, né? Esses caras vão nos auxiliar na hora que a gente for estar criando os testes e tal. Bom, de implementação, aqui tem um exemplo de um cenário da matrícula, de execução do processo da matrícula. Aí você pode falar assim, não, mas só isso aqui, logicamente tem uma série de configuraçõezinhas aqui por trás, né? A gente tem aqui, esse é um método completo, né, de execução. Nessa primeira parte, a gente tem o caso de teste, que é aquele caso de teste básico que eu mostrei. E aqui ele vai ter o quê? Aqui eu passo o cenário, o dataset, quais são os meus parâmetros básicos ali do processo, os parâmetros de usuário. Aqui tem umas coisas a mais que provavelmente a gente precisou de criar nessa classe, né, para poder sinalizar algumas coisas. Mas no geral, esses três itens aqui, ó, são os mais importantes. Esses aqui são mais auxiliares. Aqui em seguida a gente tem os parâmetros, né, que a gente utiliza no sistema, que vão setar eles ali. Aí você quer configurar alguma coisa e tal. Aqui a execução de fato do caso, né, do cenário. E a validação final aqui dos asserts, né, obedecendo os três As lá, né, que é o arrange lá, que é a preparação, o action, que é a ação, e o assert, que é de fato fazer a conferência, né? Aqui já expliquei esse cara. Aqui tem o exemplo do caso de teste, tá vendo? Ele tem
tem um monte de coisa aqui dentro. Ele herda do base, né? E eu coloquei algumas coisas a mais aqui que eu precisei, que foi os parâmetros, né? Tá vendo? Parâmetros da secretaria, parâmetros da biblioteca, parâmetros da matrícula. Então, vários itens aqui que eu adicionei que eu precisei durante o teste para poder, por exemplo, se eu quero mudar o período letivo ali. Ah, então eu vou lá no parâmetro da secretaria ali e mudo qual que é. Então eles aqui dentro. Mas eu vou mostrar esses caras aqui também. Parâmetros do processo, nada mais são os parâmetros, né? Tá vendo? Eu criei instanciei a classe aqui e populei ele. No geral, né, quando vai popular esse cara, geralmente eu executo o processo e, né, com o breakpoint lá, eu verifico quais são os parâmetros que ele está passando. Porque assim, dependendo do processo, você não vai conseguir setar eles todos não, de cabeça não. É ideal talvez executar para você poder pegar eles. Por exemplo, alguns são mais intuitivos, né? Ah, quer cadastrar contrato? Não. Cliente P, aí você faz, o que que é isso? Eu vou precisar desse trem no meu cenário? Não vou, né? Alguns não são tão intuitivos, igual aqui, código motivo. O que que é isso? Vou precisar? Não vou? Aí por isso que eu executo um breakpoint e faço a cópia deles e populo aqui. Parâmetros do usuário são aqueles parâmetros especiais que, tá vendo? Tem uma outra classe dentro dele, fake ali também, que vai me retornar quais são os parâmetros de perfil. Por exemplo, tem aquele parâmetro especial lá, posso matricular com choque de horário. É aqui que eu chamo esse método aqui, né, que ele vai me retornar os parâmetros do usuário e eu posso setar o que que eu quero da forma que ele comporta, né, para poder passar pro teste também. E aqui são para setar os parâmetros, que são, tá vendo? Aí ele vai colocar todos os parâmetros nesses, esses objetos que eu criei aqui, né, no caso de teste. E esses caras aqui vão ser passados pro teste unitário, né? Aí ele vai passar isso para dentro do código e ele vai usar esses caras aqui ao invés de usar a classe concreta que ele está de fato executando lá, né? Que esse outro já é a execução mesmo, né, do cenário lá. Eles basicamente é só é um base, né? Que sendo que ele tem toda a preparação do DBS, que é o banco de dados lá para passar o DBS fake, né? Criação dos stubs, servers, todas aquelas dependências que o processo tem. A execução efetiva do processo, né? Fazendo o execute para chamar o do execute lá do proc data, né? E aqui tem um assert básico aqui, ó, só para ver se o processo deu conforme esperado ou não. Tá vendo que esse cara aqui, ó, ele é criado, no final ele é conferido aqui, ó, com o caso de teste. Se se lembrar bem, opa, aqui, ó, tá vendo? Qual que é o status do processo esperado? Estou esperando sucesso. Então, quando ele for comparar isso aqui, ele vai comparar com sucesso. Então, se ele cair aqui no erro ou não acontecer nada, que eu estou setando aqui o warning, então esse cara aqui vai falhar e o teste vai quebrar. E esse último aqui é um erro conhecido, né, do ponto .NET, que é o bendito erro de referência do objeto. Aqui, assim, é meio que um artifício, né, para poder, se der qualquer erro de referência do objeto, o teste vai quebrar, porque pode acontecer N coisas que pode gerar isso daqui, né? Então, eu coloquei esse cara aqui como básico também para ele poder executar o processo. Criei uma classe que herda lá do Base Unit Test, uma classe base da matrícula. Quando vocês forem executar qualquer teste de matrícula, pode ser que tenha teste que tem que ser criado do zero ainda. Acho que transferência entre coligados, por exemplo, é um. Teoricamente, ele teria que herdar desse cara aqui, ó, Edu Matrícula Base Unit Test. Porque ele tem toda a estrutura que a matrícula usa, né? Todos os mocks, consultas e tal, tá tudo aqui dentro, né? Já foi feito uma estrutura violenta aqui dentro. É só herdar e executar. Logicamente, pode ser que tenha, como é que fala? Talvez tenha que acrescentar alguma coisa, né? Não vai estar 100% com tudo. Pode ser que tenha que acrescentar alguma coisa. Um mock a mais, uma consulta a mais e tudo mais. Mas todo mundo que utiliza a matrícula tem que usar esse cara aqui porque ele já tem uma estrutura muito boa aqui já com esses caras.
A mesma coisa aqui da análise curricular. A análise curricular também ela tem um base também, porque como ele é um cara muito grande, então ele também tem uma, uma classe para ele também que a gente resolveu criar na época. Aí vem a primeira versão da montagem de cenário, que é esse cara aqui, ó. Você vê que a primeira versão ela é bem trabalhosa, que é o quê? É popular aquelas tabelas, tá vendo? Criando uma row de um objeto novo aqui, uma array de objeto aqui, e colocando cada um em uma coluna. Só que isso aqui, vou falar que você, se você tiver que acrescentar um campo a mais no meio, aí vai dar ruim, porque pensa, primeiro que você não tem qual que é a coluna. Você tem que saber qual que é a ordem das colunas. Isso aqui é muito trabalhoso. Se você faz um, dois, beleza. Quando você começa a aumentar isso aqui, fica bem difícil de você ler, né? Vai achar isso aqui no código? Vai. A matrícula usa isso daqui, ó, dessa forma. E usa a classe, esse data, tá vendo aqui a complexidade ciclomática dele tá gigantesca. Porque esse método aqui é gigante, com várias coisas aqui dentro. Só que para dar manutenção nesse cara aqui é muito ruim mesmo. Mas aí que vem, aí eu vou mostrar depois a segunda versão, que é onde tem a sacada do JSON. Validação do cenário também é um negócio meio chato também de fazer, porque você tem que, quando você faz a matrícula, o cara efetivamente é matriculado, né, na disciplina, no período letivo e tudo mais. Então você tem que validar se aqueles dados foram inseridos nas tabelas, né? Só que aqui nossa tabela é o nosso dataset. Então, como é que, como é que é a validação dele aqui? Esse cara aqui é o de validar S-Matrix PL, ele vai campo a campo validando se o dataset tem o matrix PL esperado. Eu monto ele aqui, né? Tá vendo? Coligada, RA, monto ele, passo para esse método vai lá, valida campo a campo, né? Com o que está no dataset do banco de dados, né? Que é minha emulação do banco de dados, com o que eu passei aqui. Então, assim, cai no mesmo problema, né? Você olha aqui, você diz, não, qual que é a ordem dessas colunas? Se eu inverter aqui, o teste vai quebrar. Então, isso aqui também é bem trabalhoso também. Você vê que a segunda versão já fica mais fácil. Já é esse cara aqui, ó. Então, lembrando, né, era assim. Já é a versão, digo, obsoleta, que isso aqui é muito trabalhoso, muito mais chato de fazer. E quem entra na parada? É o JSON. Como que faz com o JSON? Aquele troço todo aqui, ó, vira isso daqui só, né? Só, ou basicamente, né? Dependendo quem quem não quiser falar só, basicamente vira isso daqui, né? Que ele vai chamar e vai carregar esse JSON, esse arquivo aqui. E quem que é esse arquivo? É um JSON mesmo, é uma tabelinha com seus campos, só que aqui fica muito mais fácil de você mexer. Nossa, coligada não era um, era dois. Beleza, você vem aqui e troca para dois. Aqui você tem o nome do campo e o valor do campo. Então fica muito mais fácil de você criar uma linha nova, vamos dizer assim. É só você é, é, copiar esse cara, colar aqui e alterar os dados. Você já tem três linhas, né? E assim vai. Então, assim, muito mais fácil. Ah, eu preciso criar uma tabelinha nova. Beleza. Você pega esse cara, pra você criar uma tabelinha nova, aí você pode, vou pegar esse cara aqui, copiar e colar. Não. Você vem aqui no SQL Server, aí tem que ser 2017, e rodar esse comando aqui, ó, logo após a consulta, ele vai te gerar o JSON aqui, ó. Aí você só formata ele, cola ele aqui, pronto. Você já pode usar ele aqui. Facinho, facinho, vamos dizer assim, né? Então, pensa nesse cara aqui. Você faz um select lá, né, com esse código de turma aqui, ele vai te trazer o JSON, você copia, cola, pronto. Já o código de turma um já está ok. Você faz a mesma coisa para esse. Então, rapidamente você vai fazendo esses caras aqui. Se você tem uma tabela muito grande, cara, fica fácil demais com isso aqui. Agora que eu tenho duas linhas, né? Se eu tivesse 10 linhas, né, fica bem mais simples. Agora 10 linhas aqui, ó, você tem que montar mão a mão. Eu tinha um esquema que eu montava isso aqui no Excel. Fazia uns trem maluco lá e conseguia montar isso aqui, mas ainda assim era trabalhoso. Isso aqui facilita demais. E a validação do cenário, como é que ficou? Ficou da mesma forma também. Era assim, né? Validar campo a campo. Agora não. Você cria um JSON também gabarito, que é a tabela com os campos, e valida dessa forma aqui, ó. Ele vai ler o gabarito. Você vai falar quais campos que você quer considerar
na comparação e validar com esse método aqui, ó. Que ele vai, lá dentro ele vai fazer campo a campo. Só que você vai ter que montar o quê? O JSON com a tabelinha gabarito, né? E vai fazer o comparativo aqui embaixo aqui com os campos que você escolhe aqui que você quer considerar. Anteriormente você tinha que montar campo a campo. Agora o campo a campo é você fazer uma consulta lá no banco, trazer esse JSON e você utilizar ele aqui como gabarito. Isso aí melhorou demais mesmo, viu? Nossa, que isso? Torna muito mais rápido a, a execução da validação e da criação, entendeu? Quando eu falo esse cara aqui do JSON, por exemplo, quando ele executa aqui, ó, ele transforma o JSON no dataset, né? Já tem um métodozinho de carregar cenário que ele vai lá, transforma todo mundo. Esse dataset aqui vai estar montadinho, bonitinho já com os campos. Outro negócio legal é que se eu inverter aqui, ó, botar o código itinerário aqui em cima e a coligada aqui embaixo, não vai alterar em nada, né? Na hora que ele lê isso aqui, ele vai montar lá certinho. Então essa ordem aqui, ó, se eu inverter também, não altera em nada, né? Agora esse cara aqui, se alterar a ordem já era, filho. 7 por 27 já era. Já dá diferença. Aí se pergunta, né, o mock, né? Como é que nós vamos fazer com os mocks, né? Eu falei dos datasets lá e tal, que é o nosso banco de dados. Você tá lá fazendo, você deparou com essa consulta. Você fala assim, não, o que eu vou fazer com esse trem agora? É criado um métodozinho que ele vai receber um DBS, ele vai ter o DBS, esse DBS é o DBS fake, que vai criar um mock desse Query Data Object, que é esse cara aqui, ó. Ou seja, quando eu executar esse cara aqui nesse momento, ele vai fazer o que, ó? Ele vai executar esse cara aqui para mim, ó. Por isso tem esse aqui, o when called, né? Então ele vai executar esse cara aqui. Então toda vez que ele for chamado e ele for, aí tem aqui, né, algumas coisas que ele para identificar, né, que é aquele cara, porque a gente pode ter vários query data object unset no sistema, né? Aqui eu tô falando que ele é do tipo edu, paralisação, formativo, itinerário, item aqui, né? Ele vai ter que ter a consulta, né? Ela tem que ter esse select tererê.código coligado e também tem que ter esse left join aqui, ó. Com isso aqui, ó, ele vai identificar que ele está executando essa consulta. Aí você pergunta, pô, mas eu vou ter que validar por texto mesmo? Inicial, assim, até o momento tem que ser por texto mesmo. A gente não tem uma, pelo menos até onde o pessoal já pensou, não tem uma forma de fazer isso daqui melhor. Mas, vamos dizer assim, vocês mexendo, vocês vendo uma forma, a gente pode fazer dessa forma. Mas hoje é via texto. Aí assim, então se eu chegar aqui, botar um espaço aqui a mais, ele vai parar de passar aqui. Aí, provavelmente vai dar algum erro de objeto de referência, porque geralmente quando esse cara aqui passa aqui, ó, esse aqui até que não vai dar não. Nesse query data object unset, ele vai retornar um objeto nulo aqui, ó, uma lista de objeto nulo, provavelmente. Mas quando você tem um data table, ele vai retornar nulo também, só que aí na hora que você falar, ó, se, melhor, se você fizer um for each lá no data table, ponto .rows lá, ele vai dar erro de referência do objeto, porque o data table vai ser nulo, né? Então ele vai dar erro. Ô, mestre, então qualquer alteração que fizer na query, ele impacta lá naquele stub. Ele vai impactar nesse stub aqui. Então E, assim, e ah, chegou, e chegaram a rodar uma situação em que essas condições aí eram as mesmas? Tinha mais de uma query com essas condições ou não? já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Assim, o que eu fiz, né? Qual que foi a minha alternativa nesse caso? Tenho duas queries que estão muito parecidas, né? Só que aí ela caiu, né? Ele caiu aqui duas vezes. O que que eu fiz? Eu mudei algumas coisas aqui, ou mudei aqui, ó. Nesse caso aqui, eu não tenho tabela, né? Que eu já estou fazendo query data object unsec, não tem o nome da tabela. Mas, por exemplo, acho que no meu caso caiu num query select. Então eu tenho o nome da tabela. Aí eu mudei o nome da tabela aqui, ó, na consulta. Eu acho que era até a tabelinha de status. Aí eu fui lá e mudei para S status aluno. Eu não lembro qual que foi o nome, mas eu mudei o nome da tabela. Uma outra solução seria mudar a consulta, alguma coisa assim, tipo, mudar a ordem das colunas para você poder fazer um comparativo. Ou botar mais condições, né? Exemplo, aqui eu coloquei select e o left join.
né? Que foi, cadê o left join? Acho que esse cara aqui não Outra é query esse. isso aí, né? Acho que não era esse aqui não. Ah, não, ou se não Ou então mudar, mudaram a query aí, você não tá mudaram, sabendo. mudaram a query na época. Mas, tinha um left join? Aí eu procuro o que que é diferente entre as duas. Às vezes até isso aqui, ó, o filtro, aqui a gente coloca RA dois pontos. Às vezes a pessoa coloca 2.1, tipo assim, 2.1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem que achar algum artifíciozinho pra você poder achar essa consulta, né? É a única forma assim também que eu consegui achar, entendeu? Pode ser que tenha outras formas de fazer isso, mas não consegui pensar em outra não. Então eu vou meio que, eu pego as duas consultas, o que que é diferente entre elas? Aí eu vou utilizando o que que é diferente. E aqui eu estou fazendo no text.contains, né? Mas eu poderia fazer não contains, eu podia negar isso daqui também. Às vezes uma tá diferente só num ponto, aí eu ponho, ó, se uma contém tal coisa, beleza. A outra não pode conter isso. Faço o inverso também. É uma. Isso é porque a lib ela monta tipo uma lista com essas queries aí, para poder, quando você chama, por exemplo, o stub aí, né, que você está fazendo um link nesse cara aí, ó, né, onde X aí for o query data object unset desse cara e que contém tal coisa. Isso é porque a lib nesse stub aí, ela monta tipo uma listinha com todas as queries. Mais ou menos isso, pelo que eu entendo, ele tipo monta tipo um espelho desse cara aí em algum canto, entendeu? Até quando você faz esses registros, por exemplo, das dependências, você não consegue registrar a mesma dependência duas vezes, por exemplo. Eu vou mostrar essas dependências lá na frente, mas você não consegue registrar as duas vezes, ela dá problema. É como se fosse isso mesmo, tipo uma listinha ali, que aí você consegue identificar. Só que é mais ou menos, né? Que quando você está executando aqui, ó, ele tá vindo aqui. Ele guarda isso internamente, de alguma forma, mas quando ele vai executar isso aqui, ó, ele, ele essa parte aqui que o sistema consegue enxergar. Ele fala assim, ó, tudo que é query data object unsec, aí ele vai tenta executar eles, aí ele começa a validar esses caras aqui, ó, né? Você não vê ele executando tipo esse cara aqui executando outro query data object unsec, mas de alguma forma ele executa isso, meio que por debaixo dos panos e valida se esses caras são iguais. Se eles forem iguais, ele pega o primeiro. Igual, teve uma vez que a ordem que eu coloquei, ele estava sempre pegando primeiro do, da minha consulta que estava mocada. Aí uma segunda consulta que estava lá mais para baixo, né, que era bem parecida, ele não executava não. Aí depois que eu mudei, ele passou a executar. Aqui basicamente vou mostrar isso também quando a gente for fazer, basicamente é a consulta SQL executando. Em vez de ele executar de fato isso daqui, ó, né, essa consulta lá no banco, ele vai executar isso daqui, né? Aí ele chega aqui e olha quem que são as tabelas envolvidas, quais são os campos de filtro, né, de parâmetro ali, faz um link com os data tables, ou fazendo os joins ou left joins, dependendo do que você for fazer. Faz efetivamente faz a consulta com o E e tudo, faz um import row que é para poder guardar todas as informações na tabela. Depois aqui só está convertendo ela para a lista e retorna a lista. Então, quando ele retornar, fazer esse return aqui, ó, ele vai estar executando isso daqui e retornando essa lista aqui, ó. Em vez de ele executar no banco, ele executou no meu dataset, que é esse cara aqui, ó, esse caso de teste aqui, ó, ponto cenário, é aquele dataset gigante lá com todas as informações. Aqui são onde é que eu coloco esses mocks, né? Como eu criei uma consulta, ele precisa do DBS, então ele vai lá para o create stub, né? Vocês vão ver muito isso aqui, ó, edu matrícula BJ test base, edu notas test base, é onde tem os mocks, né, dessas consultas todas. Eles vão estar tudo lá dentro. Geralmente esse cara aqui é um método privado e esse cara aqui, ó, ele é um método público. Qualquer teste unitário consegue chamar ele e ele executa um privado aqui dentro que é a consulta SQL, de fato, né? Aí beleza. Então aqui só coloco, só onde eu tenho que colocar ele para o meu teste usar, né? Lá no meu create stub e vai lá e instancia essa classe aqui, é uma classe
vamos dizer assim, pura mesmo, não estende de nada, e chama esses métodos aqui que eu criei. Enfim, assim, eu falei, é uma estrutura de teste unitário, mas não são testes automatizados, né? Que o teste unitário a gente testar a menor parte possível, mas a gente utiliza isso para testar processo e tudo mais. Igual a gente tem processo de rematrícula, matrícula, processo de enturmação, desenturmação, e vários outros processos que a gente tem ali que utiliza essa técnica. Ao invés de a gente executar, por exemplo, execução via test flow, a gente executa via teste unitário. E, assim, com com essa forma de estrutura, né, a gente cobriu o código, né, na época cobriu coisa pra caramba, coisa de 3, 4, 5 mil linhas de código que a gente acabou cobrindo na época com a Rematrícula, que eram os processos críticos que a gente tinha. Se vocês forem olharem lá, né, na rematrícula hoje, ela tem centenas de cenários. E assim, e não acabou. Rematrícula é um mundo ali de infinitas possibilidades. Tem muito parâmetro, essas coisas todas. O número de entradas que a gente tinha de rematrícula praticamente é zero. A gente praticamente não tem. Eu até falo, não é uma solução fechada, né? Tá evoluindo, a gente sempre tem coisas, tá, a pessoa tá sempre criando uma coisinha a mais aí. Eu vou mostrar um programinha que eu fiz para auxiliar nessa criação ali dos mocks e tal. Isso vai ajudar demais, principalmente quando a consulta é muito grande. E por fim é isso. Agora vamos para o fazer um aqui do zero aqui. É esse processo aqui, ó. Associar a matriz aplicada ao plano de pagamento. O que ele faz? Não faz muita coisa não. Só pega aqui pegar essa matriz aqui, ó. Sistema, para lá. Vou executar aqui. Ele vai associar o plano de pagamento à matriz aplicada ali. Se eu vier aqui, aí ele veio para cá. Localizei esse processo aqui, é esse cara aqui, ó. Associar a matriz aplicada, plano de pagamento, data. Então eu vou pegar o nome dele aqui. Aí, importante, ele está aqui, ó, dentro do Edu, processos data. Então eu vou procurar aqui dentro da minha estrutura de teste unitário o processo data. Beleza, tem aqui. Quando você tem que criar um novo projeto, geralmente dá uma dor de cabeça, porque você tem que alterar algumas coisas. Esse cara aqui tem. Depois eu tenho que lembrar onde é que tá tipo um documentozinho quando para criar isso, porque se você cria e manda dar check-in, ele não vai, ele reclama de um monte de coisa, que é meio chatinho mesmo. Quando tá o projeto criado, já facilita demais. Mas como esse aqui já tá, já vai ser mais direto. Tomara que os outros não tenham, mas se não tiver, a gente vai ter que criar na mão aí mesmo e vamos ver o que acontece. Não tem que criar na pastinha aí, não? Se quiser criar uma pastinha, pode. Não vejo problema não. Esse aqui como é pequenininho, tá vendo? Pode até, deixa eu ver. Tem até Ah, mais coisa. hoje lá já não está separado por pasta, não, né? Não. Opa. Mas se você quiser criar, também não tem problema não. Aqui já tem uns caras criados. Pode Entendi. até, pode até criar, entendeu? Igual esse cara que tem a numeração, tem os cenários aqui e tal, pá. Atualização de irmãos é a mesma coisa. Pode até criar, não, não tem uma regra para isso não. Deixa eu ver uns que Uhum, não tem. tá. A maioria tem. Eu vou criar aqui, não tem problema não. Fica até mais organizado. Plano de pagamento. Beleza. Aí nesse cara aqui eu vou criar uma pastinha chamada cenários. E se quiser seguir mais ou menos esse cara aqui, também pode. Mais ou menos um útil. Beleza. Vou criar uma classe aqui. Que vai ser de fato minha classe do meu teste unitário. Aqui, ó. Então esse cara vai chamar testes. Né? Todas as classes que executam teste, elas chamar de testes. O que for vir depois disso, aí são as classes base e tal. Mas, se você olhar aqui, ó, tem uns caras diferentes aqui também, ó. Tá vendo? Esse cara tá separado para ensino básico e ensino superior. A gente coloca isso. Esse cara tá dividido, mas aí você tem uma base que serve para os dois. Por isso que foi criado assim. Mas a maioria você vai achar com o final testes. A maioria. Mas se for ter uma divisão assim,
Pode criar dessa forma. Vou até abrir esse cara aqui. Esse cara ali é interessante. O que que ele é? No final das contas, ele é uma numeração turma data tests. Porque eu criei como partial, né? Então, esse cara é o data tests e esse aqui também é. A única coisa que muda dentro deles é o quê? São o nome dos métodos, né? Aqui tudo voltado para o ensino superior e esse cara aqui voltado para o ensino básico. Então, assim, a classe de fato é um data tests, mas você tem o nome do arquivo, ele é diferente, mas a classe final é data tests. No meu caso aqui, eu não preciso separar por ensino básico e superior, é só um processo simples. Mas tem coisas que é interessante separar porque são semelhantes, mas que tem regras um pouco diferentes entre si e tudo mais. Então esse cara aqui vai ser um Publix. Aí aqui ó, vai vir o Edu, Base, Unity, Testes. Eu não sei o nome deles não, mas eu acho que é isso. Edu, Base, Unity, Teste. Esse cara aqui mesmo. É um público. Tá vendo? Ele tá pedindo um T ali, né? Que é um caso de teste base. Então, aqui dentro do útil, aqui, ó, eu vou criar uma outra classe. Eu vou chamar ela de caso de teste. Associa. Não vou criar muito grande não. MTZ. Aplicada. Plano. Pagamento. Quem que é esse cara? Também é um público que vai. Apaga essa magueira toda aqui. Que vai estender do meu caso de teste base. Então põe esse cara aqui. Beleza. Então eu já posso falar que esse cara aqui é do tipo caso teste. Vamos copiar, né? Melhor, né? Beleza. Ainda tá reclamando. Aí ele vai criar aqueles métodos base lá de injeção de dependência. Stub, módulos. Então você manda implementar eles aqui, eles vão criar. Sugiro tirar esses caras aqui, porque como a gente vai fazer a estrutura já completinha, então se eles passar aqui, eles vão dar exceção. Aqui também, bom sumário aí que fica reclamando aí. Esse aqui já pega automático lá uma classe abstrata, né? Já pega automático lá do ancestral dela. Beleza. Vou ficar mais organizado aqui. Cria opa, um regionzinho aqui só para saber que isso aqui são os métodos base, né, que eu preciso ali. Tem um regionzinho ali que são minhas constantes, que é de fato onde vai ficar o cenário, que é onde está o meu JSON. Aqui eu vou colocar aqui processos data, teste unitário, não vai ser numeração, né? Vai ser essa pastinha aqui, ó. Cenários, beleza. Vou começar com o base. Então, eu vou copiar e colar que é mais fácil. Esse aqui vai ser o cara que vai chamar, né? Eu vou chamar ele de base, que é onde todos os outros cenários vão chamar ele. Então esse cara aqui eu vou dar o mesmo nome dele aqui, ó. Só que eu tiro testes aqui. Esse aqui pode botar um sumário, cenário base. Esse cara aqui vai ser de fato meu caso de teste, né? Que é o que eu criei lá. Beleza, aí começa aqui o DBS, né? Que ele vai fazer a preparação dele lá, meio que fazer o fake dele. E aqui estão as chamadas dos métodos base, né? Que é os stubs, as injeções de dependência. Aí entra aqui, ó. Como é um processo, eu vou usar esse artifício aqui também, ó. Então, estender esse cara aqui, ó. Vou usar o artifício aqui, ó, o status do processo. No final, eu vou verificar se o processo deu sucesso, além de verificar se de fato ele gravou nas tabelas, né? Dando uns using aí que tá
boiando aí. Então, beleza. Aqui não vai ser numeração, vai ser o plano de pagamento data. E aqui, esse aqui é muito útil também, ó. Não sei se todo mundo sabe, se eu pego esse cara aqui, ó, dou um F2, eu consigo renomear todo mundo. Nesse caso de teste, está reclamando do log de erro e o status do processo. Eu vou mandar ele criar lá, ó. Ele vai criar uma propriedade lá para mim. E o status do processo também, vou mandar ele criar uma propriedade. Se eu for vir aqui agora, aí ele criou os caras aqui. Não precisa ser interno ou não, pode ser normal mesmo. Beleza. O log de erro vai ser um carinha vazio aqui. O status pode ser o aquele. Na verdade, o status não precisa nem mexer, porque a gente já vai setar. Na hora que eu for estar montando um caso de teste lá, já vai estar setado lá. Então aqui, só a estruturinha básica mesmo dele. Beleza. E eu vou colocar aqui, ó, de fato, o meu caso de teste. O meu caso de teste, eu vou mudar o nome dele aqui. Aí geralmente, assim, eu costumo colocar isso daqui, ó. 001, 2, 3. Ah, como é que eu vou dizer? Literatura fala pra você colocar o nome por extenso. Só que tem coisa que você não consegue colocar por extenso, não. Porque você marca parâmetro e tal. Exemplo. Como é que você coloca por extenso um cenário aqui que faz uma rematrícula do aluno na próxima turma, ignorando choque de horário, com matrícula em excesso de turma, dando erro de inadimplência. Velho, você vai estourar aqui o negócio aqui, mano. Então, eu prefiro colocar aqui, ó. Aí geralmente aqui eu descrevo o que esse cenário faz. Antigamente eu colocava aqui, mas aqui ficava muito grande quando você fazia isso aqui, ó, ficava um negócio muito gigante. Então aqui você abre ele aqui e vê qual que é o cenário. Aí esse cara aqui eu só coloco aqui. Mas, ô mestre, aí tem algum lugar que tem um mapeamento desses caras? Eu falo assim, tipo, eu tô lá, me deparei com uma manutenção que eu tô fazendo. Você, esse aqui eu poderia usar um teste unitário nesse cara aqui, nesse cenário. Não tem um lugar onde eu vejo assim se esse cara existe, não, né? Não, não. Mapeamento assim não Tá tem mesmo, não. né? Não, porque eu Tem. falo assim, você falou de várias parametrizações aí que compõem o cenário. Uhum. É, o cara, matrícula, não sei o quê, parará, parará, um monte de coisa. Ah, Aí, tá. se o cara não realmente não for entrando ali cenário a cenário para ver a descrição dele, não tem um lugar hoje que tem meio que um mapeamento falando assim, ó, Não, não tem não. 0001 que você colocou aí, Não. e corresponde a tal cenário, a tal situação. Vou pegar esse cara aqui, ó, dois alunos. Cenários. Aqui são 36 cenários. Não, é abreviado. Esse aqui é o cenário, validação. É esse caso de teste aqui. São. Acho que vai ser a mesma coisa. Ó, 36 cenários de caso de teste. Como é que você Aham, sabe o que, que é ele? Você tem que abrir mesmo, tá vendo? Efetua rematrícula de aham, alunos, mesmo possuindo ocorrência que bloqueia, utilizando a sim, rematrícula, tá vendo? entendi. Então realmente tem que abrir mesmo. Uhum. Uns antigos aí, uns pequenininhos, pode ser que tenha tá com o nome belezinha, mas no geral, quando é Não, eu, processo, até, eu até prefiro com esse nome curto aí, com os números também. é, Eu acho melhor até para você fazer a leitura do código, nó demais. entendimento. É só, por exemplo, vai que, por exemplo, eu, ou o Massula, ou o Pedro, ou o Fábio chega aí e fala assim, vamos fazer um teste unitário. Corre o risco de eu fazer um teste unitário de um mesmo cenário que já está feito, É, né? sim, sim. Aí o ideal é abrir mesmo. Ah, se fazer rematrícula, tem que abrir um por um Uhum. lá. Eu nem sei, velho, quais que tem. Aham. Nem eu sei de É. cabeça. Quando eu fiz, né, junto com o time lá, até sabiam muitos. Hoje eu já não lembro mais. É só mesmo para a gente saber que quando for olhar essa situação, tem que passar ali cenário a cenário para ver se esse cara já não está implementado, entendeu? Se a gente Exato. perceber alguma outra necessidade de algum outro cenário. Isso, isso. Beleza. Então,
criei o carinha aqui, beleza. Aí no cenário, depois eu vou montar ele. Vou deixar ele aqui por enquanto, que a gente só tem a noção do que a gente vai fazer. Às vezes eu coloco até os parâmetros aqui, do tipo assim, habilitação 1 com não sei o que, entendeu? Às vezes eu coloco até código das coisas aqui para facilitar no entendimento. Aí ele precisa inicialmente de um caso de teste. Então, meu caso de teste é aquele da matriz aqui. Então, vou alterar ele aqui. Cenário 1, né? Eu vou precisar de um dataset cenário para esse cenário 1 aqui. Então, eu vou mudar ele aqui, ó. Vou colocar aqui esse cara aqui. E depois eu vou criar um método. Só criando a estrutura mesmo. Esse cara aqui também. Beleza. Então aqui eu estou esperando que ele vai dar sucesso. Beleza. E esse cara aqui eu vou chamar aquele o meu base lá. Associar. Cadê o C, fiote? Então vem o C aqui então. Cenário base. E vai passar o caixa de teste para ele. Ele vai executar esse, de fato, o meu processo aqui. Beleza. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou implementar daqui a pouco. Opa. Que é a validação do cenário. Vamos começar aqui com esse cara aqui, ó. Vou fechar todo mundo aqui. Eu vou criar um outro cara aqui, ó, que é a montagem do dataset. Vou até pegar o nome dele aqui, ó, e vou colocar ele aqui, ó. Então aqui é meu cenário 1, tal, e esse cara aqui também vai ter o mesmo nome, isso aqui vai ser meu JSON. O meu JSON 1 aqui, beleza. Depois eu faço o esquema do JSON também. O outro item aqui, ó, é minha montagem dos parâmetros. Os parâmetros, vou pegar esse cara aqui, são os parâmetros do processo. O que eu vou precisar dos parâmetros aqui? Não é esse numeração turma, então eu vou ter que ir lá no processo ver qual que é é esse cara aqui, ó, é do matricuped plano de pagamento parâmetros, que é o meu parâmetro do processo. Então vou substituir todo mundo aqui, beleza. Aí o que eu falei, ó, eu não sei de cabeça o que ele precisa. Tem um monte de coisa aqui, ó. Às vezes até você pode até esquecer de alguma coisa, que tem uns parâmetros que de fato são do educacional, mas tem uns que são da lib, né, que a gente estende do cara. Então, tem cara de coisa aqui, perlete, tarará, primário key names, tem uns processos que usa, outros não. Então tem algumas coisas. Geralmente eu ponho um breakpoint aqui, ó, no cara aqui, ó. Executo o processo e pego ele aqui e depois vou colocando ele lá. Vou deixar aqui como coligadão por enquanto, beleza. E validação do cenário. Coloco ele aqui mesmo. Cadê? Aqui mais pra cima. O que você tá reclamando? Ah, tá. Tamanho de régio aqui. Da validação do cenário, são dois métodos geralmente que se cria ali, né? Um é o base e o outro é que vai executar o cenário 1, cenário 2, cenário 3, para facilitar. Então, vamos pensar aqui no base, no base aqui, ó. O que vai ter no base? Vou receber o caso de teste da matriz aplicada lá. Então, essa numeração aqui eu vou tirar também. Vou colocar aquele nome meu. E ele vai receber o base e o gabarito. O gabarito, eu vou montar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai receber o gabarito aqui e vai mandar para ele. Esse cara aqui, ó, eu vou falar qual vai ser minha tabela que eu vou considerar. Eita. E quais os campos que eu vou considerar na validação também. Aí eu vou, daqui a pouco eu vou passar por isso, só criação dessa estrutura mesmo.
Vou criar aqui esse cara, cenário 1. Esse caso de teste aqui é o da matriz de plano de pagamento. Trocar o summary dele aqui. Aí esse cara aqui eu vou tirar também numeração e associação. Beleza. Então, de forma bem sucinta, nossa estrutura básica ali já está meio que pronta, né? Tá basicamente pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar o processo e começar a pegar o que eu preciso. Que eu preciso popular esse cara, que é o cenário, né? Que é o meu JSON. Aí o JSON, eu vou pegar da numeração, que está mais perto. Vou pegar aqui, ó. Eu vou colar ele aqui. E aqui eu vou mudar o nome deles. Esse vai ser meu cenário 1 e o meu gabarito. Não pode deixar de adicionar eles. Tá vendo? Quando eu adicionei ele aqui, copiei e colei, eles não vêm como pendente lá no TFS. Tem que adicionar eles aqui no source control. Senão você vai dar check-in, vai parar no gated, que vai quebrar seu teste, porque ele não vai encontrar o arquivo. Então o JSON, aquele lá que eu já tinha mostrado, aqui você vai colocar só as tabelinhas que de fato você vai precisar mesmo. Não vou colocar mais do que isso não. Como eu estou mexendo com plano de pagamento e matriz aplicado, status, disciplina, eu não vou precisar. Nem matrícula, matrícula eletiva, aluno, pessoa. Coligada, eu vou deixar aí por enquanto. Matriz aplicada, isso eu vou precisar, que é a minha habilitação filial. E vou precisar provavelmente do plano de pagamento. Provavelmente não, né? Vou precisar do plano de pagamento também. Vou pegar os parâmetros do processo aqui. O informativos não gera isso, não? Não, até onde eu sei não gerava não. Vou executar o processo aqui. O processo ele é bem simples, né? Então, vamos avançar, executar. Parando o processo, pequenininho, mas, ó, lógico, né? A gente não vai precisar disso tudo. Vamos precisar só de algumas coisas. O que geralmente eu faço? Eu seleciono ali, ó. Dou um Ctrl C aqui, ó. Então eu vou olhar aqui, ó, naquela coligada padrão aí de ter todo mundo aí, né? Aí, vamos lá ver o que nós temos aqui, ó. Cara, abri. Esse aqui não precisa, Action Name não, PP não. Então essa parada aqui não precisa, então se quiser já pode ir limando os caras aqui, ó. Ó, isso aqui é importante, ó. Código de plano de pagamento. A gente precisa saber isso aqui. Código de plano de pagamento. Quando o processo é muito grande, aqui eu estou fazendo o processo pequeno, tal de boa. Dá para fazer uns artifícios aqui no Notepad++. Faço isso aqui, ó. Vem para cá, ó. Eu estou usando vírgula. Aí eu seleciono aqui, tá vendo? Seleciono essa parte aqui e substituo todo mundo por vírgula. Pego aqui o string, faço a mesma coisa. Vou lá no bool. Object também. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tanana. No geral, seria. Tem um datetime aqui, mas que eu vou excluir ele. Então, só esse cara aqui, ó. Substitui por vazio. Pega esse outro aqui. Substitui por coisa. Beleza. Basicamente, você vê que ele já meio que já montou minha estrutura. Aí eu vou só tirando aqui, ó. Esse aqui eu não preciso. Connect string, contexto. De habilitação filial. Ai, velho. Ele é uma lista. Que beleza. Também tem um maisinho aqui, ó. Esses caras são lista. Aí eu vou ter que debugar de novo. Esse aqui não precisa. Job ID. Não, não. Plano por período. Esses caras aqui, ó, período fim, início, eu vou deixar eles aí para instanciar. Não sei se ele utiliza lá, porque se utilizar eu deixar nulo, vai dar referência de objeto. Um tiro mais dele aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar. Primário que elite também ele tem alguma coisa.
Esse aqui eu vou deixar também. Esse aqui pode ir embora. New list. New list. Opa, é vírgula. Esse primário key aqui, ele trouxe alguma coisa. Eu vou deixar ele. Opa, esse cara aqui é uma lista. Ah, tá. Vou deixar ele sem nada por enquanto. Esse aqui é um string. Eu nem uso string, não, tá vendo? Já? Primary key aqui, ó. Então, esse aqui eu acho, é só uma lista de inteiro, nem é um objeto, não. Então, esse aqui provavelmente vai vir só a adibitação filial é 4. O processo basicamente é isso. O que nós vamos precisar mais aqui? De fato, o plano de pagamento. Então, vou vir aqui no meu SQL Server aqui, na minha versão 31 aqui. Vou procurar se tem um plano de pagamento aqui, ó. Esse plano, esse aqui, ó. Tem uma penca aqui. Vou pegar um qualquer aqui. Pega esse aqui, ó. Ó, tá meu plano. Aí eu venho aqui, ó, for JSON out. Então eu pego meu JSON aqui. Não, esse aqui não vou precisar mais não. Como eu tenho um plugin aqui, ó, já me formatar. Você pode instalar esse plugin do JSON View aqui que ele formata dentro do próprio Notepad++. Copiei esse cara. Vou lá no meu... Ele só não trouxe o nome da tabela, né? Ele não traz não. Aí o nome da tabela é esse plano aqui, ó. Esse plano. Copiar aqui, geralmente para maiúsculo. Então aqui, ó, plano de pagamento. Aí, 2 pontos. Vou lá e colo. Paradinho aqui, ó. E dou uma vírgula no final aqui que tem uma debitação filial aqui. Um plano de pagamento. Aí, o que acontece? Eu estou testando... Não, preletivo 28. Vou manter 28. Então eu vou trocar esse cara aqui, ó. Esse aqui que eu falei que esse aqui é interessante, ó. Pronto. A de Perlet 28. Fácil. Não precisa de saber qual que é a ordem. Só coloca aqui. No código, também vou colocar esse código aqui, ó. Então vou trocar esse cara aqui. Esse aqui também. E o nome dele também. Tudo igual. Esses recreate aqui, ó. Não precisa não. Vou arrancar fora. Esse aqui não é utilizado não. Data início e fim. Com a adibitação filial, 4, turno 1, coligada filial 1. Só que aí eu vou pegar ele daqui, ó. Copiei ele aqui. Formato ele aqui, ó. Tá aí o... Então eu coloco ele aqui também. Como eu já tinha ele aqui, eu só copiei só do... Beleza. Então, a priori, vou deixar só esses dois caras aqui, né? Meu gabarito vai ser o que ele inserir aqui, ó. Ah, esse aqui tem, ó. Eu vou pegar um qualquer aqui, deixa eu ver se tem um... pode ser esse 29, não, esse aqui. Peguei ele aqui, botei ele aqui, converter. Beleza. Vou pegar o nome da tabela aqui também. Vou lá no gabarito. Meu gabarito aqui, só mesmo que você for validar. Então, vou colocar aqui minha tabelinha. Essa é a única tabela que eu vou validar. Vou colar o carinha aqui, ó. Os recreate para arrancar fora, que eu não preciso validar isso. Aí quem que eu vou validar? Ó, vou inserir o plano de pagamento, a habilitação filial 4, onde o código de plano de pagamento vai ser quem? Vai ser aquele PP 2021/1, meu período letivo, acho que é 28, né? Eu tô 28, e a coligada 1. Então, ou seja, ele tem que inserir esse cara lá.
Na atualidade, ele tem, se você olhar aqui, ó, a tabela nem está aqui, significa que a tabela está vazia. Porque esse cara aqui, ó, é o meu cenário que eu vou mandar para o teste. Ele vai executar e vai ter que popular essa tabela dessa forma aqui, ó. Então, teoricamente, meu cenário, né, de tá pronto, né, minha base aqui e o meu gabarito também está pronto. Base, nós vamos colocar qual tabela que nós vamos validar? É a do gabarito. Esse cara aqui, ó. Então, nós vamos colocar ela aqui. Aí beleza, aqui eu vou mudar o nome, né? TB, AB, modelo. Ah, ó, o F2 aí como é que ajuda, tá vendo? Campos considerados. Bom, qual campo que eu vou considerar? Posso colocar os quatro, posso colocar aqui, sim, vai muito do viés ali que você está fazendo. Por exemplo, se você não está fazendo nada multicoligado, não vejo necessidade de você validar código coligado. Mas se quiser também, não vejo problema também não. Então, código coligado, às vezes pensando na chave da tabela. Então, esses são meus campos que eu vou considerar. Beleza. Aqui já está fazendo, chamando o gabarito. Ele vai rodar isso aqui e conferir, né, se os campos que eu estou falando, né, que são esses quatro aqui, são exatamente iguais o valor deles aqui com o meu dataset que vai ser populado, né, no caso. Peraí, já tem um breakpointzinho aqui, então beleza. Então posso chegar aqui na aba de testes, já achar ele aqui. Não vai por aqui. Não achou ele não. Não precisa compilar a solution antes, não? Não necessariamente. Mas acho que falta um negócio aqui, ó. Opa. O test class. Já apareceu. Então aqui, ó. Vou tirar ele aqui que ele vai aparecer aqui agora. Olha lá, tá aparecendo aqui, ó. Social matriz expansion de pagamento. Aí, aqui tá o cenário 1. Eu vou chamar ele debug, que ele vai. Bom, se tiver feito certinho, ele vai parar aqui. Ou ele vai dar exceção no meio do caminho aí. Lento pra caramba. Ó, parou lá. Tem duas formas de fazer isso. Primeiro você pode, no olho, já ir passando, igual aqui, ó. Opa, tem um método aqui, senta no método. Opa, tem uma consulta aqui, tem outra consulta aqui. Você vai já montando esses caras. Ou você vai fazendo sob demanda. Tipo assim, ele vai entrar ali, vai dar erro de referência do objeto. Aí você vai lá, monta o mock. Ele vai entrar ali, dá erro. Assim, não tem uma receita também não. Ó, aqui, ó, se eu entrar aqui, ó. é, Por plano, falso. Ele vai entrar nesse cara aqui, ó. Aí ele vai popular o dataset, vai dar nesse cara aqui, ó. Porque ele não tem essa tabela lá. Então na hora que ele der esse, né, olha lá, já tá girando aqui já. Vai dar a referência do objeto. Aí nesse caso aqui, opa, então eu tenho que fazer um mock dessa consulta aqui, ó. Né, vai dando isso, vai fazendo, ou você já vai olhando, tipo, tem um cara ali, depois tem esse insert aqui, depois, opa, acabou. É uma opção. Depende muito, viu? Tem hora que é interessante você deixar dar o erro pra você poder ver onde é que tá passando, pra você poder de fato pular em cima do que vai dar problema. Beleza. Aí você fala assim, não, e agora? Agora lascou. Esse cara aqui, ó, ele tá dentro do data, né? Ele não tá em outro object, nem tem injeção de dependências. Caiu nessa consulta. Fala assim, ó, agora, onde é que ela tá? Ela tá nesse data aqui. Opa, então, se ela tá no data, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó. É bom até que eu criei uma pastinha aqui mesmo, que eu vou precisar dela. Eu vou ter que criar, como eu vou mocar essa consulta, eu tenho que criar um método que vai mocar ela e esse método tem que estar em algum lugar. Onde é que ele vai estar? Ele tem que estar na mesma estrutura, ele tem que estar na mesma estrutura que ele está, só que eu estou pensando no teste unitário. Ou seja, se eu estou aqui dentro desse cara e tem esse data testes, eu vou ter que ter um data testes base que ele vai ter essa consulta lá dentro. Então, eu vou criar outra classe aqui, ó, que essa classe vai ser uma classe meio que auxiliar, tá? Ela como público, beleza. É uma classe pura ali, essa aqui é uma classe base também, bem semelhante ao que a gente está construindo ali. Eu copio isso aqui, ó, essas primeiras, até o método público aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, ó. Aí vou fechar o region aqui. Vou aqui, vou só botar os using aqui.
nada mais. Vou trocar aqui o construtor, né, por esse cara aqui, que é o nome da minha classe, né? Vou criar um outro region aqui, ó, métodos privados. Eu vou precisar desse cara aqui. Sim, eu costumo criar esses regions aqui para separar o que é público e privado. Eu gosto de criar, mas se você, não gosto, acho, sei lá. Então, problema não. Mas eu particularmente gosto que fica intuitivo na hora que for procurar ali. Mas aí vai de cada um, isso que não é regra não. Aí vocês vão vir aqui, ó, um programa que eu criei. Ele é um programinha que qualquer um pode ir lá, corrigir os bugs quando quiser, se quiser, e para todo mundo usar mesmo, né? Colaborativo mesmo. Então aqui, ó, dentro do educacional, tem um cara aqui, outros. Esse cara aqui, ó, extrair código mock. Dá um start nele aqui. Vai abrir uma telinha bonita. Eu vou pegar aqui, ó, a minha consulta. Então, vou pegar essa consulta aqui e vou jogar ela aqui dentro. E vou converter em mock. Ele converteu minha consulta naquela estrutura que eu mostrei para vocês lá dos fazer os joins lá com o dataset, né? Aqui não tem, aqui não teve join porque é uma consulta simples, tá vendo? Só um from aqui no habilitação modelo plano de pagamento aqui. Esse é mais simples de fazer. Esse tem outras formas de fazer também. Mas se você for pensar em joins, 3, 4, 5, 10 joins, com 3 você já começa a ficar meio nervoso. Com 4 você já fica brabo. Subindo, filho, aí você já chuta o balde aí, porque nossa, pra você poder achar erro é difícil. O programa já te auxilia. Eu falei assim, ele tem bug. Eu já vi um aqui já, ó. Isso aqui ele repetiu, ó. Não deveria ter repetido, não. Mas isso aí, né, se for usando, quiser corrigir, não tem problema não. Se não quiser também, depois a gente corrige. Esse cara aqui, ó, ele é aquele método público. Então eu já copiar ele aqui, ó, colocar ele aqui, ó. Então ele veio pra cá, vamos botar um using aqui. Então, meu get algo aqui, ó, vai ser esse cara aqui, ó. Só que aí você faz, não, qual nome que eu vou colocar? Eu vou colocar esse nome aqui. Só que tem duas consultas aqui dentro. Uma ele entra aqui, outra ele entra aqui. Aí pensando o seguinte, essa forma que eu mostro é 99% não precisa refatorar nada. 99% não precisa refatorar nada. Mas se você vê a necessidade de fazer uma leve refatoração, pode fazer a refatoração. Igual nesse caso, que eu quero colocar isso aqui no método separado para eu poder, na hora que eu saber quem que é quem. Pode, você está refatorando bem de levinho ali, mas está refatorando. Fica a critério também. Eu geralmente não refatoro não. Talvez quando tem uma oportunidade, pode ser que eu vou lá e dou uma refatorada, mas no geral não, eu nem mexo com refatoração não. Só quando eu não consigo avançar no teste. Eu vou colocar aqui como get, ab, filiação from plano de pagamento. Eu vou colocar aqui como modelo do plano de pagamento, matriz aplicada, matriz aplicada. Porque o outro seria tipo por período da matriz aplicada, por exemplo, que seria essa outra consulta aqui, ó, tá vendo? É o plano de pagamento por período. Mas esse eu não vou mexer com ele, com a gente aqui não. Só esse cara aqui. Aqui, beleza. Tá vendo aqui, ó, ele já pegou quem são os parâmetros, ó, já converteu com o ligado, a de perlet, código plano, que é quem? Esses caras aqui, ó, tá vendo? Esses são os meus filtros. Já fiz essa conversão. Atenção nessas conversões aqui, ó. O programa, ele entende tudo que é código, tipo assim, code alguma coisa, ele entende como string. ID, ele entende como int. Aí você diz, uai, mas falhou na coligada. Coligada tá fixo. Quando ele enxerga, opa, achei código coligado, inteiro. Achei código filial, inteiro. Código tipo curso, inteiro. Código curso, aí ele vem pro string. Às vezes pode acontecer do exemplo, código disk, vem inteiro. Mas aí é só você trocar, né? De string para inteiro ou inteiro para string. Se aqui tem que ter o system data ponto extension. Adicionar. Adicionar ele aqui. Aí lembrar de colocar o copy. Isso que já veio como falso. Igual aqui, tá vendo? Ele deu um erro aqui, ó. Isso aqui é erro do programa. Isso aqui não precisa não. Tem uma tabela só, eu não preciso informar qual que é a tabela que eu tô
eu estou utilizando. Esse aqui, por exemplo, que eu tenho várias tabelas. Eu tenho tabela de turma disciplina espelho, período letivo. Você tá vendo? Eu tenho que informar, ó, quais são os campos da turma espelho, turma disciplina, porque eu tenho vários Johns, então ele tem que saber de qual campo eu tenho que pegar. Esse caso aqui é uma tabela, então consulta aqui, ó, é a própria tabela. Que mesma coisa, tá vendo quando eu dou um for each aqui, ó, é a própria tabela também. Então só preciso fazer dr. Aqui é o select, de fato, e vai retornar um data table. Beleza. Agora nós vamos implementar um método público. O método público é o query fill. Então, o que a gente faz? Vem aqui, ó, diz aqui, query fill. Manda pesquisar isso aqui, ó. Asterisco, testes, asterisco, que é o tipo de arquivo, né? Só que aí eu tô falando, ó, encontra pra mim qualquer coisa que tenha teste no meio do seu nome do seu arquivo aí. Vou procurar uns aqui que eu já tenha mexido. Matrix Online aqui, ó, que eu tô ligado. Esse aqui faz um query fill, beleza. Então vou copiar ele aqui. Vou mexer nele aqui. É o mesmo. Get habilitação, tá? Então dou um use aqui no DBS. Tem que ter atenção nisso aqui, ó. Aqui é query fill, mas pode ter query fill unsec. Se tiver diferente, ele não vai parar e não vai executar o que tem que executar. Aí o stub aqui dá um use, renomock, ele vai pedir para dar o use no text também, ó. E aqui também, ó, tem dois, tá vendo? Só que é o renomock. O dataset, quais são os parâmetros dele? O próprio dataset, tá vendo aqui, ó, quando eu falo is anything, ou seja, qualquer coisa. Não estou validando nada. Qualquer coisa que você passar aqui, eu vou considerar como verdadeiro. Depois do dataset, ele pega o table name. O table name já é esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó, vamos lá ver o que, que ele está fazendo. Ó, o table name ele já está colocando esse cara aqui, ó. Então, eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, ó. Ou seja, contém esse table name. Ou já tem uma parte restrita que vai executar só se o table name for esse cara aqui, ó. Próximo parâmetro dele é o SQL. Então, vou lá no SQL, vou pegar esse select aqui, vou colocar aqui. Então, já estou restringindo mais. E vou pegar esse aqui também, ó. Esse abre modelo aqui, vou colocar aqui, ó. Aí você fala assim, não, mas eu quero colocar mais. Então, você pode copiar esse aqui, ó. Quero colocar, sei lá, esse aqui, ó. Então, você pode colocar também. Você vai dando end. Ah, eu quero negar essa situação, igual pode acontecer dele passar a construção ser muito parecida, mas às vezes ela tem um filtro a mais ou um filtro a menos. Aí você pode falar, ó, esse cara tem um filtro a mais. Não, ele tem um filtro a menos. Você vai dar uma negada nele lá. Então, dessa forma aqui, eu já restringi bastante que essa consulta aqui vai executar esse cara aqui. Beleza. Quando ele for chamado, ele vai pegar, aí tem que ter atenção nesses argumentos. Esses argumentos, se você olhar aqui, ó, eu tô pegando aqui, ó, parâmetros. Tô lá no argumento 3. O argumento 0 é o dataset, o table name é o 1, o SQL é o 2, os parâmetros é o argumento 3. Então, o que ele fez? Pegou o argumento 3, converteu num array de objeto, colocou aqui. Esse array de objeto aqui, ó, vai vir para cá, que é exatamente na sequência aqui, ó, parâmetro 0, 1, 2. Se você olhar ali, ó, parâmetro 0, 1 e 2. Então, esses caras aqui, ó. Ele faz nessa ordem. No parâmetro 0, quem que é? Dataset. Como é um query fill, ele vai retornar esse dataset. Então, por isso que existe esse cara de DS retorno. Depois ele vai adicionar a tabela no dataset. Quem é a tabela? É esse cara aqui, ó, porque eu vou executar, vai me retornar o data table, esse data table vai adicionar nesse dataset. Um outro ponto interessante, tá vendo esse dt result? É o meu resultado da minha tabela. Sendo que ele vai retornar ele aqui, ó. Ele vai popular ele aqui e vai retornar ele. Então, se ele vai retornar ele, tá vendo que ele está retornando com o nome da tabela resultado. Então, quando ele executar isso aqui, do jeito que tá, ele vai retornar a tabela, vai colocar no dataset. Só que aí na hora que o cara fizer isso aqui, ó, vai dar erro. Por quê? Porque não existe essa tabela com esse nome. Existe a tabela resultado. Então, o que a gente tem que fazer? Em vez de ser resultado, eu vou apagar esse cara aqui, ó, e vou colocar aquele props. Que aí na hora que ele criar a tabela, ele vai retornar essa tabela com esse nome e vai colocar no meu dataset com esse nome. No final das contas, ele vai fazer esse cara aqui, ó,
uma chamada, o return value vai ser o DS return. Com isso, ele vai retornar o dataset certinho. Então, teoricamente aqui, ó, esse cara vai ter o que eu preciso. Aí, beleza. Mas aí, até o momento, só fiz tudo dentro dessa classe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa classe, ir lá no meu testes aqui, vou lá no meu método base, criação de stub. O que eu faço? Aqui é pequeno, mas tem lugar que é grande. Matrícula é gigante. Esse criar stub aqui, pra você colocar tudo lá dentro. Eu crio um método que vai passar o DBS e o caso de teste. Vou botar ele aqui mais para baixo aqui para não bagunçar a ordem deles aqui, ó. Esse método vai ser o quê? Eu vou instanciar essa classe. Eu vou passar aqui para ela o caso de teste. Vou chamar esse cara, ponto. Olha, meu método está aqui. E vou passar para ele meu DBS, que é o meu DBS fake. Que aí vai acontecer aquilo que eu falei. Ele vai executar, na hora que ele for executar a consulta, ele vai chamar esse cara aqui, ó. Vou ter que colocar um breakzinho aqui, ó. Vamos executar ele pra gente ver aí se vai funcionar. Ó, beleza. Tem aqui tudo ok. Então vamos lá no dentro do dataset. Ele vai entrar aqui. Opa, ó, pra você ver. Parou lá, ó. Ele identificou, executou. Quando eu chamei aquele cara, disparou ele. Os meus parâmetros. É aqueles filtros, né? 1,28 e o plano de pagamento. Botei peguei o dataset que ele criou lá. Vamos executar um método aqui, ó. Passou o cara, o abre modelo, ele não trouxe nada. Beleza. Porque se a gente olhar aqui, ó, o que ele está fazendo? Retorna a habilitação filial do plano. Para que ele precisa disso? Deixa eu ver. Ele vai verificar as habilitações existentes, né, daquele plano de pagamento. Para aí ele poder inserir, se ele permite inserir ou não. Mas nós vamos entrar lá ainda para ver se realmente ele precisa, porque talvez você tenha que popular mais um cara. Nesse caso aqui eu acho que não precisa. Ele só, provavelmente aqui ele vai se permitir inserir aqui, ó. Provavelmente ele vai verificar se o cara já existe. Se ele já existe, ele não insere, né? Pelo que eu tô vendo, que tá vendo o ifzinho aqui, ó. E no final ele vai dar um, é isso mesmo, ó, plano de pagamento de duplicidade. Ele não vai deixar inserir. Então, nesse caso, ele tá vazio, então realmente ele deveria ser vazio mesmo. Então, beleza. Aqui ele vai executar a consulta? Vai. Só que não vai trazer nada. Ele vai passar direto e vai retornar lá tá vendo? O, o data table vazio, vai adicionar no dataset de retorno e vai retornar isso. Aí agora, meu dataset, tá vendo? Vê ele preenchidinho, beleza. Quando ele fizer isso aqui agora, ele não vai dar erro, vai passar, beleza. Aqui também vai passar, tranquilo. Vai retornar o data table, vambora. Ó, a debitação filial tem um aqui, que é o meu 4, beleza. Aí ele vai entrar no permitir inserir. Aí aqui, vamos ver o que, que ele vai fazer aqui, ó. Ele vai verificar por plano? Não é, então ele pula, entra no for each. Opa, existentes, não tem nada, vai passar direto também. Plano, também não é, pula aqui. Ele vai entrar aqui, ó. Aqui, que é o insert. Podia ser query update. E vai dar erro? Não, vai passar direto. Só que aí, beleza, você fala assim, não, então acabou. Executou, finalizou, sim, não deu erro não. Beleza, vamos ver. Eu não implementei nada do insert ainda. Ela vai retornar o status do processo, deu sucesso. Beleza, não deu referente de objeto. Nó, top demais. Só que aí vai pegar o gabarito. O que é o nosso gabarito? O gabarito tá aqui, ó. O gabarito é isso aqui. Beleza. Mas se a gente fizer isso aqui, ó, nosso caso de teste, ele tem um cara chamado cenário. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai achar a minha tabela. Só que minha tabela tá vazia, porque eu não inseri nada nela. Então aqui, ó, ele vai pegar os campos considerados. Tá vendo? O que ele vai fazer? Para cada
linha da tabela, que é essa tabela aqui, ó, eu vou validar com gabarito. Só que minha tabela tá vazia. Nesse caso aqui, ó, você vê que legal. Esse caso aqui vai passar. O teste vai executar. Por quê? Ele não vai cair aqui dentro. Olha lá, passou direto porque a tabela tá vazia. Meu teste vai dar verdinho. Ó, mas espera aí. Eu não validei o negócio. E nesse caso aqui, ó, o processo pode, ele não inseriu o dado, mas ele deu sucesso. Aí nesse caso, o que eu costumo fazer? Antes dele chegar aqui nesse foco aqui, ó, eu verifico, dou um assert aqui, ó. Como eu já sei que vai dar um registro só, então, não, peraí, assert ponto, né? Array equal. O meu esperado, eu quero um registro, no mínimo, inserido. Aí eu vou ter que vir na onde? Eu vou vir aqui, ó, nesse cara aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Agora, se eu executar, tá aqui, ó. Ele vai dar erro agora. Então, aqui, ó, zero, vai dar falha. Ele não inseriu, então beleza. Nós temos que fazer o mock da inserção. Como é que eu vou fazer o mock da inserção? Ela tá aqui, ó. Que na verdade é esse cara aqui de baixo. Beleza. Vamos fazer esse cara. Mesma coisa, é o seguinte. Vou pegar esse aqui, ó, esse insert aqui, vou copiar ele. Fazer a mesma coisa que eu fiz com o query fill. Vou mandar lá no testes ali, ó. Vai achar uns carinhas aí. Vou botar um insert into aqui, né? Deixa um cara aqui. Ah, esse aqui já é suficiente para mim. Esse cara aqui, ó. Insert into slog matrícula. Esse cara aqui, ó, ele tá fazendo um insert usando o queryexec. Falou, opa, então isso aqui já resolve o meu problema. Ó, vamos copiar esse cara aqui, ó. Ele é um método público, eu vou precisar dele ali para poder gerar aquela inserção. Eu tenho duas inserções, né? Um é por período, o outro não. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse cara aqui, ó. Eu vou colocar aqui como inserir registro. Esse cara, então eu vou chamar de insere registro modelo PGTO aqui, que é esse cara mesmo. Agora, na verdade, colocar aqui habilitação modelo. Aí, se eu vou criar outro, vai ser modelo por período, né? Beleza. Aí aqui, mesma coisa, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar essa linha, vou pegar só isso aqui. Não precisa, se eu quiser pegar a linha toda, também posso, mas só isso aqui já me basta. Vou colocar aqui, ó, que o meu queryexec, primeiro item é meu SQL. Meu SQL é o meu insert. Então, coloco ele aqui. Beleza. Beleza. Então, peguei aqui o insert. Agora, aqui é um queryexec, beleza. A primeira é a string e a segunda são os parâmetros. Então, parâmetro também, qualquer coisa. Eu não estou validando questão de parâmetro ali, não. Beleza. Aí, aqui, deixa eu ver. Ele está retornando um data table. Depois passando ele aqui. Esse data table, vamos ver o que ele fazia aqui. Get slog. Aí ele só criou um, um data table que ele clonou, né? Criou uma nova linha e colocou os valores lá dentro. Então vamos utilizar esse mesmo princípio aqui para poder fazer essa inserção aqui. Ó. Isso aqui é privado, né? Eu falei para criar um negócio privado e eu deixei o negócio público. Beleza. Aqui eu vou criar, tá vendo? É slog. Na verdade o meu vai ser o S modelo aqui, ó. Então, S ab modelo PGTO. Vou clonar esse cara. O clone, ele só copia a estrutura. Ele não traz registro. Deixa eu copiar aqui, ó. DT S ab modelo PGTO. Esse cara aqui vai ser DR.
Esse cara aqui, ó. Que é o meu DR aqui, né? Minha linha, né? Que eu vou estar inserindo no nessa tabela aqui, né? De cenário. Beleza. Então a minha linha tá aqui, beleza. Agora eu preciso ver. Cadê? Então esse cara pode ir embora. Aí vamos olhar aqui o que que ele está inserindo. Ele está inserindo coligado, adperlet, plano, habitação. Esses aqui não me interessam. Só preciso desses quatro caras aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Isso mesmo. Então, coligada é o parâmetro zero. Aí, se a gente for fazer um comparativo aqui, ó. Opa, que isso? Ó, coligada tá aqui. Depois a adperlet. Então, tem esse cara que vai ser o adperlet, que é o parâmetro um. Parâmetro 2, código pronto de pagamento. Então, vamos colocar aqui código pronto de pagamento. E o parâmetro 3, a debitação filial. O resto não me interessa, que eu não vou validar. Então esse cara aqui pode ir embora. Beleza. Vou inserir na, na tabela. Essa tabela vai retornar para cá. Ó, argumento 1. O que é o meu argumento 1? São meus parâmetros. Então eu passei os parâmetros para lá. Que são esses caras aqui, né? Por isso a importância de se pegar query parametrizada. Né? Aqui a gente tem, por mais que é um query exec, ela está parametrizada, tá vendo? Tem esses dois pontos aqui, ó. Isso aqui salva vidas, porque se não tiver parametrizada, aí você vai ter trabalho, porque quando a gente faz isso daqui, ó, na parametrização da consulta e põe os parâmetros aqui, ó, facilmente a gente acha eles aqui no argumento um e só pega qual que é a ordem deles, beleza. Agora, quando a gente não faz isso, olha o que acontece. Aqui, beleza, nada mudou, só tabela. Agora, isso aqui, mano, isso aqui não é bonito. Isso aqui não é bonito. Não me orgulho de fazer isso aqui. Isso aqui eu tô fazendo split atrás de split, fazendo trim onde pai, entendeu? Para poder achar os parâmetros da consulta, porque ela não está parametrizada, né? Aqui você vê, eu olho aqui para ver se o trem contém um negócio aqui, tiro de lá, põe aqui. Isso aqui é trabalhoso. E quando essa consulta, por exemplo, além dela não ser parametrizada, né, para dificultar mais ainda, ela é uma consulta gigantesca. Tá vendo o grupo join dela aqui, ó? Foi até o 15, eu acho. Não, até o 14. DR 14. Ou seja, coisa pra caramba mesmo. E ela não tá parametrizada. Além de ter trabalho, tive trabalho fazendo isso daqui, ainda tive que fazer uma gambiarra aqui ainda para poder extrair os parâmetros dela. Se ela tivesse parametrizada, mano, beleza. Isso aqui não precisaria nada disso aqui. E isso daqui, ó, essa parte aqui de baixo aqui para baixo, o programa ia fazer tranquilo. Talvez um ajustezinho ou outro que você ia precisar de fazer, entendeu? Mas aí na época você avaliou se era melhor fazer isso aí ou refatorar a query lá que não era parametrizada para passar a ser parametrizada, não? Não, era mais de boa fazer isso aqui do que refatorar lá, velho. O problema é quando é aquelas parametrizações que a gente coloca aquele, por exemplo, cifrão no início da query lá e aí no meio dela a gente passa alguns parâmetros com uma codificação. Uhum. É esse tipo de parametrização que dá zica. Esse tipo de parametrização. Ou se é nível superior ou nível básico e ele passa um parâmetro físico lá, tipo uma aspas S para um determinado campo, lá, aspas S é aspas. É, Indica lá que é um sim ou não, por exemplo, de um determinado campo. Se exato. for superior é sim, se for ensino básico é E, não. quando você põe só um trecho e tira o trecho, às vezes, né? Ah, não. Se for ensino superior, eu tenho que fazer um join com a S grade. Se for o ensino básico, eu tenho que fazer o join com a S grade, por exemplo. Só que é mais Uhum. fácil, porque tá fixo isso lá, né? Você consegue extrair isso fácil. Então, beleza. Aqui, pá, você colocou aqui, tá parametrizado os parâmetros, beleza. Então aqui vai retornar aqui, ó, o DT, vou mudar esse nome aqui, AB modelo PGTO aqui. Aí começa um carinha aqui, ó, que é que tá lá criado lá na classe de utilitários e teste unitário,
que é esse cara aqui, ó, o executar o CRUD cenários. Aí, se a gente entrar nele aqui, dar uma espiada nele aqui, ele tem um carinha aqui, ó, que ele vai identificar se você está inserindo um arrow, deletando, modificando, e vai fazer a inserção. A inserção nada mais nada menos que é o quê? Tem uma, ah tá, tem um gambiarra aqui com a turma de disciplina, provavelmente é por causa da chave dela, mas esquece isso aí. Mas o que que ele faz? Ele só cria uma nova, tá vendo? Cria uma nova linha, insere a nova linha e retorna. Pronto. A edição, que é o outro aqui, a exclusão ele vai excluir a linha e a edição ele vai editar a linha, né? Basicamente, de fato, é o que cada um está fazendo aqui. Aí o que que ele precisa para fazer isso? Ele precisa de um data table, beleza? Nosso data table já está aqui. Ele precisa do nome da tabela, o nome da tabela, e precisa do caso de teste, porque ele vai inserir nesse cara aqui, na tabela PGTO, essas informações aqui, e meio que vai dar o commit, vamos dizer assim, né? Então, feito isso, beleza. E nós vamos ter que pegar esse cara aqui agora que a gente criou, e lá no data testes lá, ó, e cadê ele? Aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ó, vou chamar de novo esse cara aqui e chamar o inserir. Passando quem para ele? Também o DBS. Meu DBS fake. Beleza. Vamos ver se vai funcionar. Para ele aqui, ó. Então, ele executou lá, né, no query exec lá. Vai pegar o gabarito, tudo bem. Opa, vai passar aqui. Aqui vai dar. Opa, aqui já vai aparecer, ó. Ó, apareceu o count 1, ó. Aqui a gente consegue ver se realmente ele inseriu o registro. O count 1 não quer dizer nada, né? Ele pode ter inserido errado também. Ela inseriu os caras lá, ó, que eu tinha dado no insert lá. Beleza, que ele vai passar. Aí aqui agora eu vou fazer a conferência desses quatro campos. Opa, passou. Então, teste executar. Opa, executou, sucesso. Então, o que a gente fez ali funcionou. Executou o processo, inseriu o registro no meu dataset, que é como se fosse o meu banco de dados. Validei, funcionou, beleza. Aí, esse clone aqui, você falou assim, não, de onde é que veio essa tabela, né? Essa tabela, eu acabei não mostrando, ele tá aqui, ó. No meu caso aqui que eu fiz, a tabela já existia, mas tem esse cara aqui, ó, dataset teste unitário úteis. Aquele dataset gigante com as tabelas tá aqui, ó. Aí o que geralmente eu faço? Nesse caso eu nem fiz, né? Mas poderia ter dado erro, né? Como eu tô usando essa tabela aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl F aqui, ó, e procurar dela aqui, ó. Ela já tá aqui, ó. Né? Alguém criou, ou até foi eu mesmo, sei. Aí ele vai retornar aqui. Aí esses retorno mais, né? Igual tá aqui, tá retornando inteiro. Isso aqui, por exemplo, deu um query update, eu tô querendo validar se inserir um registro só. Aí esse query return aqui, ó, tá vendo? Tá recebendo um. Tem É lugar no. aquele rows affected, né? Isso, aqueles rows affect mesmo, isso mesmo. Aí tem lugar aí de algum teste unitário aí que tá validando isso.